Depois dos sindicatos e das organizações de trabalhadores rurais, as instituições universitárias foram os alvos prioritários das ações repressivas. Na visão dos vitoriosos de 64, as universidades haviam se tornado ninhos de proselitismo das propostas revolucionárias e de recrutamento de quadros para a esquerda. Nesse cenário, os principais elementos deflagradores do golpe tinham natureza política: o medo, a insegurança e a reação ao processo de esquerdização ou de comunização supostamente em curso no país. O combate ao perigo vermelho permite conferir mais gravidade ao quadro político, inscrevendo a situação brasileira nos parâmetros da Guerra Fria. Entre 31 de março e 10 de outubro de 1964, aconteceu a Operação Limpeza, que foi o expurgo de agentes considerados subversivos pelo Estado. Com base nos dados colhidos pela Embaixada e alguns consulados, pode-se estimar entre 20 mil e 30 mil o número de pessoas detidas no momento do golpe. A maioria dos presos logo foi solta, após breve interrogatório, e parte deles ficou livre de qualquer investigação, enquanto outros tantos foram libertados com instrução de aguardar inquéritos e eventuais processos judiciais. Em maio de 1964, estimava-se que algo entre 1.000 e 3.000 pessoas permaneciam encarceradas. Contudo, esse grande esquema repressivo não foi posto em prática sem preocupações. A maior delas era não desagradar o grande aliado e a principal fonte de apoio do novo regime, os Estados Unidos, cuja administração democrata concordava com certa dose de autoritarismo, mas de preferência temperada com algum respeito às garantias liberais. Além disso, o Poder Judiciário também contribuiu para impor limites à repressão nos anos iniciais do regime militar. Por exemplo, ao dar ganho de causa a editoras e livrarias que acionavam a justiça contra a apreensão de livros. A violência psicológica também estava presente e ocorreu em casos como o do deputado e professor gaúcho Armando Temperani Pereira, mantido nu em cela solitária durante 3 dias, tratamento semelhante ao experimentado por alguns presos da UNP. A situação iria mudar bastante depois de 1968, com o aumento da violência e o uso mais indiscriminado da tortura, que iria atingir também alguns professores universitários. A violência deflagrada pelo golpe visou, com mais intensidade, as lideranças estudantis e suas entidades, consideradas mais comprometidas pela infiltração comunista que o corpo docente. A repressão mais aguda contra os estudantes ficou formalizada no episódio de depredação e incêndio na tarde do dia 1º de abril de 1964, no Rio de Janeiro, no prédio da UNE. Objeto de ódio dos grupos de direita e fonte de preocupação constante dos governos militares, que acabaram por proibir seu funcionamento. Um dos processos mais conhecidos de exclusão de estudantes ocorreu na Faculdade Nacional de Filosofia da UB, que atraíram o rancor dos grupos conservadores pela força da militância da esquerda estudantil nos anos anteriores. A faculdade era o maior baluarte dos comunistas nos meios universitários, por isso dificilmente sairia incólume do processo de expurgo. 19 estudantes foram excluídos da faculdade, acusados de infração aos regulamentos da instituição em atividades políticas realizadas no período pré-golpe. Outro grupo de estudantes muito visado pertencia ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em que funcionava igualmente base significativa do PCB. No que toca à invasão de universidades em 1964, a situação mais dramática foi a da UNB. O campus foi transformado em cenário de guerra, com ocupação por tropas da Polícia Militar Mineira e do Exército de armas em punho. Vários professores e estudantes foram presos, muito embora alguns dos mais procurados já tivessem se evadido. Na então Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco, durante o reitorado de João Alfredo Costa Lima, foi estabelecido o Serviço de Extensão Cultural, dirigido pelo professor e pedagogo Paulo Freire. Entre as atividades desse serviço destacavam-se a rádio universitária, a campanha de alfabetização e um periódico, a revista Estudos Universitários. Em meio à radicalização que aconteceu o golpe, o projeto extensionista da Universidade do Recife foi elemento-chave nas polêmicas travadas na cidade, com a liderança do campo anticomunista ocupada por Gilberto Freire. O autor de Casagrande Senzala assumiu a frente dos intelectuais pernambucanos favoráveis à derrubada de João Goulart e conduziu a campanha contra o reitor, acusando-o de permitir infiltração comunista na instituição. Entre os apoiadores do golpe,
é importante ressaltar, havia muitos que não desejavam a ditadura, apenas o afastamento de um governo considerado esquerdista demais. Tampouco eram todos contrários à realização de reformas sociais, que, a propósito, muitos dos chefes do novo regime prometiam fazer, desde que respeitados os valores democráticos e cristãos. Parte desse segmento moderado logo perderia o entusiasmo pela intervenção militar e, nos anos vindouros, iria engrossar as forças de oposição. Do interior da direita universitária saíram muitas das denúncias contra colegas de esquerda, que foram apontados à polícia ou às reitorias na expectativa de vê-los atingidos pela limpeza. Nos arquivos se encontram documentos dessa natureza, como cartas de professores indicando comunistas infiltrados entre estudantes e professores. Situações desse tipo aconteceram por todo o país, e não apenas em 1964, mas também nos anos seguintes, sobretudo no contexto da repressão desencadeada pelo AI-5. Tais episódios produziram um ambiente desagradável nas universidades, gerando desconfiança, incerteza e rancores duradouros. Em certos casos, o constrangimento foi ainda maior, porque os colegas não apenas assinaram cartas de denúncia, que no contexto seriam suficientes para justificar o expurgo, mas chegaram a depor em juízo contra os acusados. O afastamento de dirigentes universitários, diretores e reitores foi um momento importante da Operação Limpeza. Como alguns administradores opuseram obstáculos às ações repressivas, seu afastamento visava também a facilitar o processo de expurgo de docentes e estudantes. Em tais episódios se manifestaram as ambiguidades do novo poder, dividido entre assumir posturas autoritárias explícitas ou respeitar certas normas institucionais. Houve também situações nebulosas, em que os reitores não foram afastados à força, mas renunciaram ao cargo após fortes pressões. Isso ocorreu na Universidade do Recife, cujo reitor era considerado favorável ao governo recém-destituído e, por isso, foi submetido a intensa pressão, principalmente para aceitar a expulsão de professores visados pelos órgãos de segurança. Seu afastamento foi muito comemorado à direita, pois, além de ficar aberto o caminho para o expurgo, surgia a oportunidade de escolher um dirigente mais afinado com o novo poder. No entanto, o desligamento de reitores atingiu parte minoritária das instituições, já que havia cerca de 25 universidades públicas na época, contando com as estaduais. De um lado, isso mostra que, entre os líderes universitários, o golpe foi bem recebido, e que a maioria deles era confiável da perspectiva dos militares. Por outro lado, resultava também das preocupações dos segmentos moderados do regime, que às vezes preferiam negociar a criar clima de excessiva violência. O exemplo de Zeferino Vaz, reitor à frente da UNB colocado pelo novo regime, é esclarecedor. A preocupação em tentar equilibrar-se entre as duas forças aparece em suas primeiras ações à frente da UNB. Ele negociou com as autoridades a libertação de alunos e professores presos, e assim ganhou pontos no fronte interno. Porém, ao mesmo tempo, demitiu 9 professores e instrutores. Uma das principais ferramentas repressivas usadas pelo regime foram os inquéritos policial-militares. Porém, deve-se ter em mente que os IPMs não foram uma invenção dos golpistas. Tratavam-se de procedimentos investigativos integrantes da Justiça Militar, previstos nos códigos normativos das instituições militares e também nas leis de segurança em vigor. A novidade em 64 foi usar de maneira generalizada esse recurso previsto para investigar esporádicos crimes militares e políticos. Essa ferramenta, no entanto, tinha limitações, bem como a disposição do governo e do poder judiciário. De modo geral, as suas atividades não produziam consequências legais, ou seja, condenações. Muitos dos inquéritos enviados à justiça